E a paz do nosso Deus possa reinar em nossas vidas. Amém? E bom mais uma vez estarmos aqui. Tudo isso é Deus que proporciona. Esse pode ficar de pé, esse ficar de pé. Deus está orando ao Senhor. Doutorinha. Senhor, meu Deus, eterno Pai. Deus Santíssimo, Deus glorioso. Muito obrigado a Deus em nome de Jesus, Pai, por Senhor ter nos trazido até aqui. Muito obrigado a Deus por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas durante esse dia. Por tudo, Pai, que o Senhor proporcionou. Porque nós temos, ó Deus, a te agradecer. Senhor, meu Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eu te pedir, Pai, perdoa os nossos erros, perdoa nossas falhas. Tem misericórdia para nossas vidas. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Perdoa, Pai, cada um de nós. Que o Espírito Santo, a cada dia, ele possa, Pai, ensinar a cada dia viver conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Santíssimo Deus, eterno Pai, aqui venho te pedir desde já, Senhor, entregar para os dois de bairro, Pai, da Barroso, entregar cada família que reside aqui. Senhor, sábado agora, se for da tua permissão, nós estamos planejando, ó Deus, de vir até aqui para estar anunciando o teu Evangelho a toda criatura. E aqui desde já, Senhor, te peço em nome de Jesus, prepara o caminho, prepara os corações das pessoas que nos tocaram por lá, que elas possam ter outro anseio, né, a vontade realmente de escutar a tua palavra, Pai, e cumprir. Faz assim, Deus vai treinar todos os nossos evangelistas, que possa dar certo. Eu te amo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos abrir na página 21. Página 21, número 145. As mulheres me ajudem, os homens. Meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra com as águas que cobrem o mar. De ver a riqueza, promessa que diz, aquele que vê obras ainda maiores fará. Tudo que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra e façam plantar a semente, o fruto de um avivamento. Oh, faz chover, Senhor, tem povo que clama, que anseia mover o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação, agindo com poder e graça em nossa nação. Página 20, 129. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, e Deus me permitir me alegrar. Bendito é o nome do Senhor.
Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Exalte o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, para sempre. Louvai o nome do Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai o nome do Senhor, para sempre. Página 19. Página 19. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Interessante, irmãos, que se nós prestar bastante atenção nesse hino, é um cântico muito bonito, né? Só que aqui eu não mostro muito assim no finalzinho dele. Ele fala que pede para manifestar primeiramente o perdão e o poder de Deus, né? Para depois nós adorar para sempre, né? E não é assim, né? Mesmo Deus manifestando poder ou não, nós temos que adorar para sempre, amém? E Deus possa se louvar. Tem mais papel. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graças, paz a todos nós. Hoje nós vamos dar início, né? Essa primeira carta do apóstolo Pedro. E com certeza essa carta ela nos ensina muitas e muitas coisas. Com certeza nós vamos aprender muitas coisas daquilo que Pedro escreveu nessa carta para aqueles irmãos. Então vamos abrir lá a carta, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1.
versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Logo aqui no primeiro versículo, Pedro se apresenta, né? Pedro apóstolo. Pedro, um dos apóstolos, um daqueles 12 que Jesus escolheu, né? Ali na beira do mar da Galileia, como nós vemos lá nos Evangelhos, né? De saída, de Pedro e seu irmão, e seu pai lá, sentando na direita, ele chamou ele, André, estava lá com João, Tiago, e assim ele escolheu seus 12 apóstolos. E Pedro é um daqueles 12 apóstolos de Jesus. Nós sabemos, né, que lemos a palavra de Deus, que temos sempre Pedro, um homem que sempre estava se destacando. Pedro estava sempre tomando a frente. Pedro era um homem que estava sempre disposto a agir, né? Ele era talvez um homem curioso. Quando Jesus ia lá andando sobre as águas, ele disse: Senhor, é o Senhor, então não que eu ande sobre as águas também. Jesus chamou ele andou sobre as águas. E depois disse que ele começou a ficar com medo e começou a afundar. Então, com certeza, essa carta é de um homem bastante experiente, né, que ganhou bastante experiência, tanto com Jesus como depois que Jesus subiu ao céu. Então ele diz aqui, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aqui, Pedro diz que ele está escrevendo a irmãos que estavam dispersos. Podemos até entender que não era assim, por exemplo, para uma igreja, mas há diversos irmãos, irmão que recebia essa carta e entregava para outro, e assim eles iam sendo ensinados e encorajados. Dispersos no ponto. Essa palavra no ponto, esse ponto aqui era um país. Estava até se analisando, mas depois eu encontrei uma referência dentro da Bíblia sobre esse ponto aqui. Lá em Atos capítulo 18, Atos capítulo 18, versículo 2. Assim: e achava um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma e se ajuntou a eles. Então aqui é mencionado esse ponto lá que Pedro está falando. Esse irmão aqui, esse Áquila, e sua esposa, Priscila, eles eram natural desse país, ou dessa cidade, e eles tinham sido expulsos de Roma por ordem do imperador Cláudio, né? Então, provavelmente, essa carta foi escrita para irmãos que estavam nessa situação de Áquila. Estavam dispersos nessas regiões por perseguição de autoridades
Então, aqui ele diz: dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, como eu já falei, essa carta destinada para esses irmãos que estavam dispersos nessas regiões. Pedro aqui relata: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz lhe seja multiplicada. Então, Pedro aqui começa a falar das atribuições que Deus ele tem nos dado, né? Nos dispusemos a entrar na vida cristã, né? E ele diz aqui: eleitos, segundo a presciência de Deus, eleitos por Deus, Pai. Aí ele diz em santificação do Espírito para a obediência. Ou seja, eleitos porque nós nos dispomos a viver uma vida em obediência, se dispomos a obedecer às ordens de Deus, às ordens de Jesus, ao Evangelho de Jesus. Ou seja, se dispor a contribuir para a obra, para o reino de Cristo. Ele diz: para a obediência e a aspersão do sangue. A aspersão aqui da ideia de purificação, né? A aspersão do sangue na época lá, no Velho Testamento, era para haver purificação, ou seja, levar a purificação, levar o Evangelho puro, que santifica, que salva para as pessoas que não têm salvação, né? Então, ele diz: graça e paz seja multiplicada. E versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Né? E aqui ele exalta Deus. Ele começa exaltando o nosso Criador, né? Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia nos gerou de novo. Ou seja, Pedro aqui está sempre levando encorajamento e incentivando aqueles irmãos a permanecer na fé. Irmão, nós fomos gerados de novo. Nós fomos gerados em Cristo para viver uma viva esperança. Uma esperança de vida eterna pela ressurreição de Jesus. Só essa questão da ressurreição, se nós formos estudar e lá também, nós temos lição para várias e várias aulas. Por exemplo, a fé cristã, ela passou a ser desenvolvida a partir da ressurreição de Cristo. Antes da ressurreição não havia fé, não havia, vamos dizer, a esperança. Como nós vemos lá no Evangelho, Jesus estava sempre dizendo que ia ressuscitar, mas ali entrava no ouvido e saía no outro. As autoridades religiosas estavam sempre se preparando para que em 3 dias isso acontecesse, ou isso não acontecesse, para que eles viessem a esculachar todas as pessoas que estavam acreditando naquela mensagem de Jesus que estava pregando que ia ressuscitar. E quando Jesus ressuscitou, né, aqueles soldados romanos foram coagidos, foram comprados, né, para
mentir que Jesus não havia ressuscitado. Então, a questão da ressurreição é algo realmente muito pregado, né? Que quando Jesus ressuscitou foi quando a humanidade passou a acreditar ter essa esperança. Ter esperança de vida eterna. Paulo, lá em Coríntios, lá na carta aos Coríntios, Paulo fala, né, aquele capítulo todinho, de capítulo 15, Paulo fala exclusivamente sobre a ressurreição. Porque lá naquela igreja estava havendo um questionamento que não havia Cristo ressuscitado. Vamos só lá para Coríntios, só verificar. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Versículo 11. E versículo 11, Paulo diz: então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim haveis crido. E Paulo está falando sobre a ressurreição. Paulo diz: seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim vocês, e assim as pessoas creem. Aí Paulo continua dizendo: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como os falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, essa ênfase que Pedro dá à questão da ressurreição é muito importante. Foi algo que foi pregado, que é pregado hoje, sobre que Cristo ressuscitou, que Cristo está no céu, e que os que estão confiando em Cristo, porque Ele está lá, sendo nosso intercessor, e nós esperamos que Ele um dia volte, que nós estamos confiando nele, nós somos perdoados nossos pecados, e nós temos essa viva esperança que Ele está falando nessa carta. Então, sobre a questão da ressurreição, muito estudo, né, que temos sobre a questão da ressurreição de Cristo. Vamos voltar lá para a primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. No versículo 4. Versículo 4 diz: para uma herança incorruptível e incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus. Então, Pedro aqui, ele está sempre chamando a atenção dos irmãos sobre a vida eterna, sobre a herança que há nos céus. E quando nós vemos o Evangelho,
Jesus também estava sempre falando sobre isso. Jesus disse, olha, não ajude para vós que vivem na terra. E aqui na terra, a traça, os homens, o ferrugem, o ladrão rouba. Mas ajude no céu, que lá não acontece nada disso. Aí Pedro diz aqui, é uma herança incorruptível que não se pode murchar, guardada nos céus. Lembrando muito aquela passagem que Jesus diz, vou para meu Pai, nos preparar um lugar, e quando preparar, irei e levarei vós para mim, para junto do meu Pai, lá para ser o herdeiro, ele vai herdar, é isso que está guardado lá nos céus. Então, essa é a exaltação de Cristo. E essa é, o ensinamento que temos dentro da palavra de Deus sobre a questão de vida eterna. Sobre a vida eterna. Nós lemos a palavra de Deus, o que nós podemos encontrar nela é alimento para a nossa alma, para a vida eterna. Herança, né? Guardada nos céus para. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já preste para se revelar no último tempo. Ou seja, mediante a fé no Cristo ressuscitado, no Cristo que morreu, foi sepultado, mas que ressuscitou. Como ele falou no versículo 3. Então, essa fé, ele está falando aqui, é a fé que passou a se desenvolver, passou a ser desenvolvida a partir da ressurreição de Cristo. Aí ele diz que essa salvação está prestes a se revelar no último tempo, ou seja, quando ele voltar. Aí sim vai ser revelado aqueles que de fato acreditaram, aqueles que de fato viveram a vida em prol do Evangelho. Ou seja, aqueles que expuseram as suas vidas, que perseveraram, que não deixaram, não caíram, mas que permaneceram na caminhada até o fim. E essa salvação, essa será revelada nesse dia. O que ele está dizendo. Isso aí vai ser revelado lá no último tempo. E que vós grandemente vos alegres, ainda que agora importa, sendo necessário que esteja com um pouco conquistado por várias tentações. Então, Pedro aqui ele está exortando os irmãos a serem, vamos dizer, alegres, a terem alegria por terem essa salvação, por terem alcançado, por terem o conhecimento de Jesus e viverem essa fé. Ele diz, em que vós grandemente vos alegres. Ainda que importa que agora sempre é necessário que esteja entristecido por causa de várias tentações. E nós, como seres humanos, pode acontecer situações que vai realmente nos entristecer, vai acontecer coisas que vai nos enfraquecer muitas vezes. Mas ele diz, olha, mas isso aí é passageiro. Se me a enfraquecer, se me entristecer, mas isso ele está dizendo isso há pouco tempo. Então, alegre-se, persevere, esteja sempre disposto a caminhar, a permanecer, a desenvolver essa fé. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, reprovado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação
passou a ser desenvolvida a partir da ressurreição, a partir de Cristo, que Cristo ressuscitou, que foi visto por todos aqueles homens que passou 43 nele, que subiu ao céu, e cremos que ele um dia vai voltar. Então, ele diz que essa fé é algo de grande valor. Algo muito valoroso. Ele diz, o qual não havendo visto, mas no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegra com gozo inefável e glorioso. Ele está escrevendo para pessoas que nunca tinham visto Jesus. No caso dele, ele viu, né? Teve com Jesus, mas ele está escrevendo para pessoas que não viram. Só ouviram falar, só ouviram pessoas testemunhar sobre Jesus. Através de fatos históricos, através da arqueologia. E ele diz, olha, vocês não viram, mas vocês amam. Vocês não viram, mas vocês creem. Por isso se alegram. É o nosso caso, né? Nosso caso. Nós nunca vimos Jesus. Isso aconteceu um acontecimento de há mais de 2000 anos atrás. Mas nós, pelos os descritos, pelos a história, né? Pelos fatos, pelas evidências, nós cremos que Cristo existiu. Que tudo isso que está aqui dentro, sabe, foi realmente uma evidência verdadeira. Cristo andou na terra, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, e nós também estamos nessa mesma fé, nessa mesma esperança. E assim nós também podemos desenvolver nossa fé. Nós também podemos nos alegrar, porque por ser cristão, por ser seguidor, né? Por estar aqui nessa esperança. Esperando que quando ele vir, a salvação que está prometida possa também ser revelada a nós que esperamos por Jesus. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, esse é o propósito pelo qual nós, as pessoas, se dispor a seguir, a obedecer aos mandamentos de Deus através de Jesus. Senhor. Salvação do nosso salvo. É a salvação da alma. Hoje nós vemos muitas pregações aí, né, pessoas pregando sobre prosperidade, sobre coisas materiais. A palavra de Deus é prega. A palavra de Deus prega a salvação da alma. E aquele que perseverar até o fim, ele verá o fim, a salvação de sua alma. Sério, o propósito de Cristo não é outra coisa. Interessante que ele fala aqui, não tem dessa fé. Olha, vocês têm busca, pelo fim da fé, chegou a salvar. É aquela coisa preciosa que está nessa arte. Como, por exemplo, você trabalha, né? E quando você termina todo aquele trabalho, você colhe tudo que você, né? Todo aquele coisa que você produziu, aí você vê realmente o resultado, né? Então ele está falando aqui de um resultado. No fim de tudo isso, todo esse
dizer, toda essa perseverança, toda essa persistência em permanecer, sofrer, quando tudo isso cessar, aí você vai ver esse resultado, que é a salvação da vossa alma. Esse é o objetivo. Esse será o objetivo daqueles que estão nessa caminhada. Há uma passada, se não me engano, em Hebreus, diz que Deus não tem prazer naqueles que se atraem, naqueles que se voltam para trás. Exatamente. Então, Deus está sempre alegre com aquele que está, mesmo que lá tropeçando, está buscando, está perseverando. Então, esse é o objetivo dessa carta de Pedro. Com certeza, aqui havia vários irmãos, talvez, nessa situação, né? Que tinham sido expulsos de suas cidades, talvez não tinham nem onde dormir. Mas Pedro aqui estava escrevendo e estava animando eles, estava dizendo: irmãos, isso aí é passageiro. Vocês estão nessa situação porque vocês expuseram a vida de vocês em prol do Evangelho. Então, o fim disso, o fim dessa batalha, é a salvação da nossa alma. E aqui, a partir desse versículo 10, até o 12, aqui ele fala sobre os que profetizaram antes deles, que falaram isso antes deles, antes dos apóstolos. Ele diz: do qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram na graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava nele indicava, anteriormente testificando o sofrimento que Cristo havia de vir e a glória que ele havia de seguir, aos quais foi revelado, não para si mesmo, mas para nós. Eles ministraram estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para os quais estas coisas os anjos vêm atentar. Então, Pedro aqui, ele fala sobre o que ele está ensinando para eles, o que foi ensinado. Isso foi ensinado já pelos apóstolos, já foi profetizado sobre a questão da salvação, né? Do qual salvação inquiriram, trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que ele dado. Como nós vimos, por exemplo, aquela profecia de Isaías sobre o sofrimento de Jesus, ele foi levado como uma ovelha para o matadouro, e a gente vê até que aquela própria profecia foi pregada em certa situação, e a pessoa ali entendeu ali que era Cristo, caso eu não, né, lá em Atos capítulo 8, e ali Filipe abriu aquela passagem para ele e mostrou e explicou quem era aquela ovelha, né? E ele entendeu e ele compreendeu que Cristo, que era Cristo que morreu e que foi ressuscitado, e ele creu e ali foi batizado. Ele aceitou o Evangelho, aceitou a boa mensagem de salvação. Então, Pedro está falando sobre isso, né? Sobre esses profetas que falaram antes dele. Nós vemos também, por exemplo, lá se eu não me engano, em Atos capítulo 11, quando Paulo e Silas estavam pregando lá em Bereia, né?
a Tessalônica, e disse que os bereanos eram mais novos, eles estavam sempre olhando pelas escrituras se Paulo e Silas estavam falando, era verdade. Então, naquela época não havia o Novo Testamento, só havia o Velho, então eles estavam conferindo pelas profecias. Aquelas profecias que falavam sobre Jesus, por exemplo, como esse que é a profecia de Isaías, eles estavam lá conferindo. Assim mesmo, o que eles estão falando é verdade. Está aqui na profecia. Então, nós vemos que isso vem de muito tempo, né? Deus vem falando desde muito tempo. Nessa própria carta de Pedro, mas lá na frente nós vamos ver um pouco sobre isso. Ele vai também dar uma lapidada ainda sobre essa questão. Indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que Cristo havia de vir, que a Cristo havia de vir, e a glória que eles havia de seguir. Aqui está falando sobre o sofrimento de Jesus e a sua glória, né? Ou seja, o Cristo que sofreu, o Cristo que foi glorificado e está lá na glória. Então, Pedro está ainda falando sobre a questão dos apóstolos, dos profetas que pregaram isso. Por exemplo, nós vemos lá em Paulo falando sobre os Filipenses, se não me engano, todo joelho se dobrará. Em Cristo ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Cristo se dobre todo joelho, no céu e na terra. Toda língua confessa que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então aqui já está falando de do Cristo que sofreu, mas que foi obediente e ele recebeu o nome. Ou seja, ele está acima de todo nome. Ele recebeu o nome que está acima de todo. Então, ele é o Rei dos Reis. Ele é o que recebeu a glória do Pai. Interessante, porque isso recebeu, porque todos os homens que vieram caíram, né? Veio da carne, mas obediente, até a morte de Jesus, e aí o que aconteceu? Foi dado a ele o nome do nascimento. Ainda aqui o versículo 2, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora lhes foram anunciadas, com aqueles que pelo Espírito Santo enviaram do céu, nos pregaram o Evangelho para os quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, ele fala que os quais foi revelado, ou seja, ele ainda está falando ainda sobre a questão lá dos profetas, né? Tudo isso foi revelado aos profetas, né? Aí ele diz que isso foi para nós, todas essas revelações que foi dada ao profeta, foi visando nós, visando alcançar nós. Então, o que está aqui, Deus sempre está visando alcançar vidas. Então, o propósito aqui das profecias, da verdade, do que está pregado, do que está inspirado, é sempre alcançar vidas. Sempre alcançar. E eu vou encerrar aqui, né, no capítulo do versículo 12, certo? Aí a partir do versículo 13, alguém vai continuar, né? Alguém explicou aí, então, se alguém tiver mais algum comentário para fazer, pode fazer para ficar. Essas coisas, que até você já leva
Até porque quando surge uma boa notícia, né? Aí muitas vezes a gente fica até curioso em saber. Então, com certeza, se era realmente os anjos caídos, né? Eles também estavam querendo saber. Poxa, nós deixemos a glória, nós deixamos de obedecer a Deus para obedecer o outro, né? Depois de tudo isso, mesmo que nós saibamos, mas não temos como nós se redimir pelo fato de nós sermos caídos, né? Falando a questão dos anjos. O interessante é que se o homem caído tivesse que, através da traição que Judas fazia, queria matar o Cristo, o Cristo ia ressuscitar, o Cristo ia ressuscitar, estava lá, Deus escopeta para lá. E daí, olha lá o Cristo. Alguém, um comentário, um pensamento aí, alguma coisa que você está achando, pode manifestar. Tá bom? Algum Só sábado, né? sábado depois da livro aqui, né? Pronto. Não se prepare, né? Evangelismo, como nós vimos aqui, né? Sempre evangelizar é algo realmente maravilhoso. Nós devemos ter e fazer com muita perfeição, com muita dedicação. Uma alma que vai ser salva é algo muito gratificante para Deus. Deus abençoe. Tá? Meu Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um desses meus. Obrigado, Senhor Deus, pelo o Senhor fez nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Obrigado, Senhor, por dar força a cada um de nós, para nós ter caminhado até aqui, Senhor, nesse caminho. E nos ajude, Senhor, a nós continuar, Senhor, que nem foi deixando pelo irmão, Senhor, para nós a continuar, Senhor, na glória, batalhando pela nossa salvação, Senhor, a salvação da nossa alma. Nos ajude, Senhor Deus, a nós trilhar no nosso caminho, Senhor, para que nós venhamos ganhar a nossa salvação. Tu sabes, Deus, o que nós já passamos, Senhor, quando nós não éramos cristãos, Senhor. As paixão, as dores e as vergonhas que nós passávamos, Senhor, no momento de nossos filhos, Senhor. Aquilo era nossas almas, nossos espíritos sofrendo, porque Ele sabe, Senhor. Se nós não virar o caminho certo, Ele sabe o sofrimento que nós vamos passar, Senhor. Porque o nosso Espírito veio de tudo, Senhor. Ele tem sabedoria, a nossa alma. Todos nós sabemos, Senhor, que a nossa carne é forte, mas que o Senhor vem nos dar, Senhor, todos os dias. O Senhor vem nos dar, Senhor, o poder do Espírito Santo, habitar em cada um de nós, para nós entendermos que nós vivemos uma aliança contigo. E nos ajude, Senhor, sempre a nós ter coragem e força para sempre estar aprendendo mais e mais da tua palavra. Nos ajude, Senhor, todos nós que estamos aqui, e toda a família desse bairro, onde o Senhor botou nós aqui, Senhor. E foi tu, Senhor, que encaminhou nós para cá. Tu sabe toda a nossa vida, Senhor, o objetivo que nós queremos, Senhor, nós só vamos conseguir algo se nós orarmos, Senhor, se nós clamamos a Ti, Senhor. E se
nós estamos aqui, Senhor, porque nós te pedimos e nós oramos, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por nós estar aqui e ter dado certo. Que o Senhor venha abrir, Senhor, a mente e o coração dessas pessoas que podem nesse vaso. Que o Senhor venha fazer com que eles não recebessem, sabe, na evangelização, Senhor. Que o Senhor venha tomar conta, Senhor, da nossa vida, toda a família que se abriu nesse vaso.